Olá pessoal, bem-vindos. Hoje teremos uma aula teórica. Eu sei que muitos de vocês gostam de aula prática e querem mais uma aula movimentada com exercícios físicos, com ação, mas eu peço que vocês tenham paciência, porque vocês têm que ter uma base teórica para poder lidar, afinal vocês vão estar lidando com seres humanos e a importância é muito grande. Então a gente tem que saber o que a gente está fazendo para a gente passar para as partes mais dinâmicas. Com o tempo vai vir a parte mais dinâmica, vocês vão ver movimentos mais dinâmicos, mas por hora vamos passar por algumas etapas aqui que podem ser um pouquinho chatas a princípio, mas se vocês souberem apreciar, vocês vão ver que é bem interessante, né? Então aqui primeiramente vamos passar lá para a tela. Essa aqui é a tela de hoje aqui, que nós temos a aula 5. A gente vai ver um pouquinho de esquemas mentais disfuncionais. Por quê? A gente viu aí na aula 4 como trabalhar em cima desses esquemas. Então vamos agora aprofundar um pouquinho sobre como é que são esses esquemas mentais disfuncionais e como eles vão aparecer para a gente, como que a gente vai conseguir identificar eles. Tá bom? Vou fazer aqui no mesmo esquema. Vamos lá para a nossa leitura aqui comentada. Esquemas mentais funcionais. Múltiplos modelos cognitivos focados em estresse, ansiedade e transtornos psicológicos destacam a importância crucial de como avaliamos, atribuímos causas e interpretamos eventos no desencadeamento e perpetuação de respostas comportamentais disfuncionais. Então, isso aqui a gente só está falando sobre a fundamentação, que são vários estudos, várias linhas e correntes que trabalham isso, principalmente uma das nossas maiores influências, que é a TCC, aqui vai falar da TREC, né? A terapia racional emotiva comportamental de Ellis destaca que distorções cognitivas ou vieses, como catastrofização, aí um exemplo, é horrível tirar uma nota baixa. Isso é uma catastrofização, a pessoa fica centrada naquilo, vendo que aquilo é uma coisa horrível. Exigências inflexíveis, tipo, eu devo ser perfeito, a pessoa quer ser perfeita. Isso pode ser positivo se tiver algum nível de flexibilidade, mas se for inflexível, pode causar um mal-estar para a pessoa. Ou, você deve satisfazer as minhas necessidades. Generalizações excessivas. Isso sempre acontece comigo. Isso é uma generalização excessiva, né? Por quê? Isso sempre acontece comigo. Normalmente não vai ser isso, né? A pessoa está tendo um esquema mental que é disfuncional, que é errado fundamentalmente, né? E baixa tolerância à frustração. Tipo, não consigo suportar esperar tanto tempo. Isso daí tem a ver até com o que a gente falou agora aqui no início, né? De que a gente tem que saber esperar um pouquinho, né? Então, essa baixa tolerância à frustração também pode ser um esquema mental disfuncional. Às vezes isso vai para um extremo, a pessoa não consegue suportar nem um pouco frustração. Ela se desorganiza, ela fica toda desestruturada, começa a gritar, isso é muito comum. Então, são frequentemente fundamentais nas dificuldades psicológicas. Aí aqui está citando os trabalhos que citam isso, né? Eu estou citando aqui e tem as fontes lá para vocês verem depois, lá nas referências bibliográficas. Então, tomemos, por exemplo, uma estudante que acredita ser um desastre tirar uma nota C em seu trabalho. C ou 5, né, uma nota mediana ali.
pensa que precisa ser perfeita em tudo que faz e acha insuportável não atingir suas expectativas. Essa perspectiva pode levá-la a se sentir uma fracassada completa, resultando em sentimentos de depressão e ansiedade. Então, isso pode levar a uma depressão ou uma ansiedade. E aí a gente está naquele processo. Por enquanto, a gente está aqui naquele processo de autoconhecimento e de trabalho da inteligência emocional. Então, é importante a pessoa ter esse autoconhecimento, identificar onde que essas coisas aparecem para ela, e a partir do momento que identificou, começa a trabalhar a nossa reestruturação cognitiva, daquele trabalho que nós vimos na aula 4, que a gente faz as 3 etapas, que a gente vem vendo desde a aula 2, tudo isso. E aí a gente viu melhor um pouco agora na aula 4. A gente vai utilizar essas técnicas para reestruturar isso, né? Então, de forma similar, o modelo cognitivo de psicopatologia de Beck sublinha o papel central do pensamento na origem e manutenção da depressão, ansiedade e raiva. Então, a depressão, a ansiedade e raiva têm um papel central, que é o pensamento, né? Então, o pensamento, vocês vão ver que, por exemplo, a emoção ela é diferente de sentimento. A emoção ela emerge, ela surge abruptamente e é muito difícil, a gente não tem como controlar esse primeiro surgimento da emoção. Mas o sentimento ele já tem a ver com o processo de racionalização dessa emoção. Então, esse sentimento, a gente tem como lidar com ele, a gente tem como alterar ele, a gente tem como melhorar o esquema dele. E isso é inteligência emocional, né? Então, a gente tem o pensamento como centro dessas questões de depressão, ansiedade, raiva, né? Vieses cognitivos intensificam a vulnerabilidade a eventos de vida adversos, fazendo com que perdas ou obstáculos sejam mais propensos a serem interpretados de maneira exacerbada, personalizada e negativa. Assim, a gente consegue ver que a gente consegue ter essa vulnerabilidade que o Beck vai citar aqui, ela é muito comum nas pessoas que a gente vai trabalhar. Sendo um tutor no Xanxém moderno ou um terapeuta marcial, a gente vai ver que isso é muito comum. O modelo cognitivo de Beck propõe diferentes níveis de avaliação cognitiva, sendo mais imediatos os pensamentos automáticos. Então, pensamentos automáticos, né, que emergem espontaneamente, parecem verdadeiros e estão vinculados a comportamentos problemáticos ou emoções perturbadoras. Então, isso são os pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos eles podem até ser corretos, mas quando o esquema mental é disfuncional, os pensamentos automáticos sempre vão vir errados. A pessoa sempre vai vir catastrofizando, a catastrofização que eu falei ali antes, vai vir algum dessas formas de um pessimismo, vai vir alguma dessas formas de ver a coisa de uma forma errada e muitas vezes de uma forma que leva à depressão, que leva a uma raiva intensa, a vários comportamentos assim. Isso aqui eu estou levando para um aspecto um pouco mais intenso, mas muitas vezes isso vai ser sutil, isso não vai ser um problema tão grande. Muitas vezes, para nível de inteligência emocional, a gente vai pegar pessoas que estão vivendo bem com o seu esquema. E isso aí é um pouco mais sutil. Mas é importante a gente conhecer isso para depois a gente conseguir identificar isso da forma sutil. Porque tem um ditado da máfia que dizia que a pedra, ela
a montanha é uma pedra, né? Só que a pessoa não tropeça em montanha, ela tropeça em pedra pequena, né? Então, quer dizer, isso daí pode ser coisas muito grandes. Algumas pessoas estão com um problema muito grande, mas outras é pequeno. Mas só que também é um problema e que se a gente quer ter um alto nível e um alto desempenho na vida, a gente precisa conseguir identificar e melhorar mesmo essas questões quando são pequenas. Esses pensamentos automáticos podem ser categorizados com base em distorções específicas, por exemplo, leitura da mente, personalização, rotulação, previsão do futuro, catastrofização, pensamento dicotômico, o famoso tudo ou nada, né? A pessoa acha que é tudo ou nada, 880, né? Os pensamentos automáticos podem ser verdadeiros ou falsos, mas independente disso, a vulnerabilidade emocional a eles resultará de pressupostos, crenças condicionais ou regras subjacentes a dos esquemas pessoais do indivíduo. Essas crenças subjacentes, quando mal adaptativas, tendem a ser rígidas, abrangentes demais, intangíveis e aumentam a vulnerabilidade a futuros episódios depressivos ou estados ansiosos. Em particular, indivíduos com tendências suicidas apresentam vieses cognitivos negativos. Então, aqui, mais uma vez, tendências depressivas não é todo mundo que vai ter, são casos mais específicos. Mas, muitas vezes, a pessoa vai ter uma pulsão dessa, o que o Freud vai falar de pulsões de morte, né? Vai ter pessoa pensando assim, pô, se eu não existisse, eu não teria esse problema. É muito comum ter esse tipo de pensamento. Vamos lá. Esquemas pessoais são crenças mais abrangentes sobre si, os outros e o mundo. A atenção e memória seletiva desses indivíduos tende a reforçar esses esquemas negativos, criando um ciclo vicioso. Então, a gente tem que esses esquemas negativos, eles podem levar a essas memórias seletivas, né? E a memória seletiva levar a esquemas negativos. E aí cria esse ciclo que vai só piorando, a pessoa vai agravando o quadro, né? Os estilos de pensamento depressivo e ansioso são embasados na teoria e na pesquisa, constantemente buscando informações que confirmem seus esquemas, ou seja, apresentam um viés de confirmação. Por exemplo, pessoas deprimidas tendem a se lembrar mais de experiências negativas. Então, a pessoa tende a se lembrar mais daquelas experiências, reforçando aquele esquema negativo dela, né? E tem uma memória mais generalizada dos eventos, enquanto pessoas ansiosas focam mais em informações ameaçadoras, embora não se lembrem mais dessas informações do que pessoas não ansiosas. Então, a pessoa ansiosa vai focar muito naquelas informações ameaçadoras, né? Aquela coisa de que vai dar um problema terrível agora, né, no trabalho, ou vai dar um problema terrível, alguém vai morrer, vai dar um problema de saúde. A pessoa ansiosa tende a ter mais esse esquema mental aí. Distúrbios de humor e ansiedade envolvem padrões de pensamento automático e crenças desadaptativas. Por exemplo, alguém com transtorno de ansiedade social pode acreditar que os outros percebem sua ansiedade. Ela pode ver que estou suando, né? Um exemplo, ela pode ver que eu estou suando, alguém pode ver que eu estou suando, a pessoa pode focar nisso. E pensar que isso é terrível. Por exemplo, é horrível as pessoas notarem a minha ansiedade. Isso é horrível, é terrível. As pessoas todas estão notando que eu estou ansiosa, isso é terrível, né? Uma pessoa com transtorno obsessivo-compulsivo pode prever riscos futuros. Por exemplo, vou me contaminar se eu tocar nisso. E exagerar nas consequências. Vou contrair ebola, ou vou contrair dengue, vou contrair qualquer doença, né?
Indivíduos com transtorno de pânico podem antecipar perda de controle. Vou enlouquecer, por exemplo. Imaginar cenários extremos. Por exemplo, vou ter um ataque cardíaco se ficar mais ansioso. E alguém deprimido pode desconsiderar aspectos positivos. Por exemplo, todo mundo consegue se formar. Se rotular negativamente. Eu sou um fracasso, por exemplo. E prever um futuro sombrio. Por exemplo, nunca serei feliz novamente. Então aqui a gente, entrando aqui no Shanshen moderno, na terapia marcial, o tutor do Shanshen moderno, bem como o terapeuta marcial, deve ser capaz de identificar esses esquemas mentais disfuncionais para poder ajudar na reestruturação cognitiva da pessoa. Então vocês vão ter que ter um pouco de conhecimento disso, mas muito. Por que a nossa busca aqui para esse curso é por pessoas que tenham experiência de vida? Porque justamente quem tem experiência de vida vai conseguir identificar isso, essas coisas. Não adianta nada a pessoa ter só um conhecimento teórico e ela não ter experiência de vida, né? Mas também não adianta a pessoa só ter uma experiência de vida, um pouco de experiência de vida, se ela não buscar mais conhecimento, que aí ela está indo por um lado errado. E aí a experiência de vida ela tem a ver um pouco com a sabedoria, né? E a sabedoria, a pessoa com sabedoria, ela busca conhecimento, né? Na etapa de autoconhecimento que fazemos nos primeiros encontros, já podem surgir exemplos desses modelos mentais. Então, quer dizer, naquela etapa que a gente viu lá da aula 3, né? Na etapa de autoconhecimento. A gente fazia aquele exercício, fazia o Qigong lá, aquele exercício só para ter autoconhecimento, só para conhecer mais sobre si mesmo. Nessa etapa, já podem surgir exemplos desses modelos mentais. Vocês já podem notar esses modelos mentais. As pessoas já podem falar sobre isso. Posteriormente, já nos encontros de reestruturação cognitiva, que já é o da aula 4, né, que a gente já fez o processo de reestruturação, aquelas 3 etapas. Normalmente, na primeira etapa de visualização, será onde podem aparecer esses modelos mentais disfuncionais, pois também é uma etapa de autoconhecimento. Então, nessa primeira etapa, onde tem aquelas 3 etapas da aula 4, que a gente viu, faz o círculo, faz o movimento, o Qigong, e faz a defesa, e faz a visualização. A pessoa vai, faz a visualização, fecha os olhos, faz a visualização, a mentalização, e aí, na primeira etapa, ela pode já estar falando sobre, relatando, ou simplesmente percebendo esses esquemas mentais. Aí, quando pararem e forem falar sobre, vocês vão poder mostrar onde está o problema desses esquemas mentais, que eles não precisam ser assim, que é muito melhor que eles sejam diferentes e que podem mudar. Posteriormente, já nos encontros de reestruturação cognitiva, normalmente a primeira etapa de visualização será onde podem aparecer esses modelos mentais disfuncionais, pois também é uma etapa de autoconhecimento. Então, foi isso aí que eu falei. Após identificarmos onde estão os erros dos esquemas mentais, passamos para as 2 etapas seguintes, culminando da projeção, que é a etapa de reestruturação mental em si. É na projeção que iniciamos o processo de reorganização mental que levará a um esquema mental mais favorável, conforme vimos na aula 4. Então, após a gente identificar esses esquemas mentais disfuncionais, negativos, ruins, a gente vai fazer a segunda etapa e a gente vai começar a alterar isso na última etapa, que é a etapa da projeção, que é da reestruturação cognitiva mesmo, em si.
Aqui, continuidade da prática, né? A prática deve ser contínua. O esquema mental pode levar meses para ser alterado. O importante é que, com o retorno da pessoa em encontros futuros, ela tem uma tendência a relatar situações semelhantes onde ela começou a lidar de forma melhor. Então, assim, ela pode relatar ela já falou, por exemplo, no encontro com você, ela foi e falou sobre aquele esquema mental, onde ela tem aquela dificuldade emocional. A partir do momento que você fez a projeção e tudo, a reestruturação cognitiva, ela pode, depois, em outro encontro, dali a 2, 3 semanas, você continuou fazendo aquele processo da visualização, da reestruturação cognitiva, né? A visualização com projeção. A partir ali, 3 encontros depois, ela pode vir e relatar, poxa, teve uma situação tal que eu consegui agir melhor, eu consegui ser mais assertiva, consegui ter calma, consegui estar relaxada, consegui ter mais paciência, seja lá o que for que ela visualizou que ela precisa melhorar, né? Então, é nesse momento que começamos a notar avanços significativos. Então, é nesse momento que ela relata isso que a gente nota que agora sim o esquema mental dela está começando a mudar. Ela está começando a incorporar um novo esquema mental melhor. E aí vocês vão ver que a gente depois vai fazer esse trabalho com várias outras habilidades humanas para nós e que isso vai dando para a gente um potencial que a gente vai melhorando cada vez mais em vários aspectos da nossa vida, nós vamos nos tornando cada vez mais produtivos e mais poderosos. Se a pessoa faz a prática uma vez por semana, ela pode fazer as 3 etapas em um único encontro. No entanto, se ela vai 2 ou mais vezes por semana, ela pode fazer as 3 etapas em um dia só e nos outros apenas fazer a projeção. Assim, ela reforça durante a semana aquele modelo mental favorável. Então, vocês não precisam fazer todas as 3 etapas se vocês ou se organizarem para fazer. Vocês podem, por exemplo, fazer um encontro por semana. Eu também trabalho, às vezes, com uma vez por semana. Mas se você faz, por exemplo, 2 vezes por semana, 3 vezes ou todos os dias da semana, se a pessoa vai todos os dias, vocês não precisam necessariamente fazer as 3 etapas da visualização todos os dias. Vocês fazem um dia na semana e nos outros dias da semana vocês só reforçam a projeção. Vocês vão lá, faz o exercício e reforça a projeção. E, claro, faz aquela etapa de falar sobre aquilo. E assim vocês já vão estar reforçando aquele esquema mental favorável. Então é isso aí, essa foi uma aula teórica. Não desanimem com as aulas teóricas, porque a parte prática vocês vão poder fazer aí com as pessoas, vocês já podem começar a fazer com um parceiro, e aí a gente depois vai ter uma live explicando como a gente faz o trabalho em conjunto. Vocês vão fazer o trabalho em conjunto com o Instituto, como vocês vão poder ser remunerados sendo tutores, e posteriormente, quando a gente aprofundar nos estudos da terapia marcial, sendo terapeutas também. Então é isso aí, até a próxima aí.